Sejam muito bem-vindos ao Talks, o podcast do Prêmio Imagem. Hoje nós temos uma entrevista sobre educação e educação de qualidade, né, Cris? Com certeza. O convidado nosso de hoje é uma pessoa extremamente movimentada, importante aqui na cidade, e é um prazer tê-lo aqui. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Vocês estão de parabéns, é um trabalho muito bonito que vocês estão fazendo. E assim, um prazer eu poder falar um pouquinho agora do que é o nosso trabalho, como que funciona, e um pouco de educação, que é uma paixão ainda, além de ser um empreendedorismo, um empreendimento nosso, mas é uma paixão também que eu tenho aqui, poder falar com vocês abertamente sobre isso. Obrigado. Legal, bem-vindo. Bruno, muito bem-vindo, obrigada, tá, pela presença. Eu queria começar perguntando para você sobre isso, empreendedorismo. Como que você começou? Conta um pouquinho de você, como foi esse início, né, de carreira profissional. Legal, Mara. Na verdade, assim, o empreendedorismo ele veio mais recente, recente, quando eu falo recente, a gente vai entregando a idade, né? Mas assim, recente faz uns 10, 11 anos, mas eu acho que ele vem de uma veia já, o empreendedorismo, a diferença que eu vejo do empreendedorismo e do trabalho, para mim, ela é muito clara, onde o empreender é você trazer soluções gerenciais com riscos que você vai correr controlados, mas daquilo que você acredita para você trazer melhorias e você evoluir com aquilo. E o trabalho você vem ali com coisas que você aprende, as suas habilidades, as condições que você já tem para você desenvolver. Então, o empreendedorismo ele veio a partir de uma maturidade que eu vim ao longo do tempo, mas eu acho que veio de uma coisa cultural que é importante, que é familiar primeiro. Veio muito de uma base familiar de aprender que meus pais sempre falaram, seja curioso, dinheiro é consequência, então busque sempre ser a sua melhor versão, no que você for, faça o melhor. Eu brinco isso, meu pai joga bola, é engenheiro, e falava, não, eu queria que meus filhos comigo jogassem bola ou fizessem engenharia. Eu não piso, não sei chutar, eu sou perna de pau. Eu joguei basquete, tal, mas jogo um tênis, tal, gosto de música. E engenharia eu passei longe também. Fui para publicidade, fui para humanas, totalmente diferente, e fui para desenvolvimento de pessoas. Você é publicitário. Sou publicitário que também. Legal. Então, assim, mas isso eles ensinaram muito forte. Que eu acho que assim, a gente hoje pode falar como empreendedorismo na parte do mercado, mas que eu acho que vem antes disso, que é uma base mesmo mais cultural, que isso foi importante. Sempre esse apoio de é lógico, com cuidado, mensure seus riscos ali, vamos dizer assim, mas toma cuidado, tal, tem esse caminho, mas vai. Então, faça o seu melhor. Já que vocês não foram jogador nem engenheiro, você não foi nem jogador de engenheiro, então faça o que você tem de melhor assim, da melhor maneira. Então, o empreender, eu acho que já veio desde isso, que foi natural. Mas aí, se eu pudesse, se tiver um tempinho para falar, eu falo assim, tem os perrengues que as pessoas não veem e não sabem. Da onde a gente começou, porque é lindo chegar hoje com uma estrutura de escola, outros negócios que você administra, mas as pessoas às vezes acham que isso já nasceu assim. E ninguém vê que você foi uma pessoa que trabalhou limpando loja, limpando gôndola de loja, mudando estoque para ganhar espaço de venda quando eu comecei como vendedor. Na verdade, eu comecei um pouquinho ainda antes também na faculdade também, ser monitor de computadores e tal, mas ninguém vê isso, tudo que você passa e o quanto que você tem que se dedicar, enquanto muitas outras pessoas estão fazendo outras atividades e curtindo tal, e você está dedicado para ter bagagem. Então, eu me importava com a bagagem antes, para depois, sim, a gente entender que isso se torna uma questão empreendedora, tal, e aí a história vai levando a gente para um caminho cada vez. A gente vai se afunilando no que a gente tem de especialidade, né? E como é lidar com uma empresa familiar? Olha, é interessante porque assim, hoje a nossa parte de sociedade sou eu e meu irmão mais velho. A gente começou com a empresa, eu não posso deixar de lado meus pais, que foram os fundadores do negócio e que deram também todo esse know-how para a gente, mas passaram o bastão de administração muito cedo para nós. Então, a gente teve uma autonomia muito grande para decisões. Mas a parte familiar, ela tem a parte boa e ruim. Eu tenho o privilégio de todo dia eu brigo, discuto com o meu irmão, que a gente trabalha assim, um de frente para o outro, do lado do outro. Abração para o Lucas aí, que eu amo meu irmão também, sabe disso. A gente tem o privilégio de brigar todo dia e fazer as pazes todo dia.
Que bom. Então, a parte da empresa familiar tem um pouco dessa parte mais lúdica, e a parte profissional é interessante do quê? De perfis diferentes que se completam. Eu sou mais da área de comunicação, do desenvolvimento ali, planejamento. O Lucas ele é muito de ação, da parte estratégica. Então, a gente tem confrontos, mas que se unem para propósitos iguais. Então, isso foi muito importante. Não sei se todas as empresas familiares têm uma chance disso, mas a gente teve porque a gente vê que muitos negócios às vezes se dissipam, se dispersam por questões até de interesses diferentes familiares. Então, para a gente teve esse privilégio, e depois você vem profissionalizando com consultorias que vão te orientando para profissionalizar, e aquela coisa que é familiar ainda ela tem a base, mas ela começa a pegar um outro corpo para que a gente também evolua cada vez mais. Mas eu vejo isso. A vantagem da familiar é a questão de você poder discutir ali. Quando você sai, muitas vezes que a gente tem esse desligamento, a gente desliga do que é o negócio para voltar para a família e tal, a gente tem... Eu acho o privilégio de sair e falar assim, Lucas, vamos sair jantar para depois a gente continuar com esse assunto, e a gente vai de uma forma mais leve. Aí tomando um vinho, Faz tal, as talvez. pazes. Então aí você vai. Isso e é aí bom. ali talvez saem grandes ideias que são inovadoras. Ali saíram muitas das empresas todas que a gente hoje gerencia, que a gente foi fundando nesse decorrer do tempo. Então, eu acho que o prazer da familiar está aí, quando ela está bem amarrada e você sabe explorar o potencial de cada um. Legal, Bruno. A Efoco ela surgiu depois. Primeiro veio outra empresa, né? De onde surgiu a Efoco? Conta um pouquinho pra gente. Isso, legal. A Efoco, na verdade, ela surgiu já depois da Focus, mas eu dentro da Efoco até, ela nasceu basicamente já quando eu vim para cá. Eu fiquei 10 anos em São Paulo. Tive a oportunidade de estudar em São Paulo, fiz lá publicidade e propaganda. Tive uma carreira que foi difícil eu me desligar de lá, porque a gente tem essas questões, a gente vai se enraizando e tal. E antes veio a Focus, veio uma empresa antes fundada pelos meus pais, que eles tinham essa bagagem da vida inteira, hoje já quase 50 anos nessa área de segurança e saúde ocupacional. E a Efoco, como ela é uma escola técnica voltada para segurança ocupacional, existem profissionais técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. E existia essa demanda e necessidade da Focus melhorar a sua qualidade de equipe, de estrutura mesmo, para a gente capacitar cada vez melhor a nossa equipe e ter isso de uma forma mais rotativa, mais funcional. E existia uma rede grande aqui na região, acho que o pessoal conhece, Ana Nery, que tem em Bauru e tal. Sim, sim. Então tinha essa intenção nossa de formarmos equipes mais fortes. Isso foi 2014 para 2013. Em 2013 começou esse namoro, essa intenção de, a gente precisa formar, a gente precisa melhorar o nosso mercado, a categoria. E essa escola antiga, ela já tinha uma formação como essa, mas não tinha ainda um contato tão direto com todas as empresas na parte de estágio, e ela fazia a sua formação completa, perfeita, ótimo, mas alguns diferenciais ainda como estágio, a gente via que o tempo de estágio que vinha para nós de alunos não chegava a tempo de você conseguir formar interessante os perfis, os indicadores, ali os gatilhos de um bom profissional. Então, a gente brincava que ficava num limbo entre... Você começava a preparar a pessoa, ela começava a brotar para ter um resultado ali, tanto para ela como para o negócio, e você já não tinha mais a pessoa. Então, demandava um trabalho grande do negócio, da própria empresa. Então, começou a pensar nisso. E nisso eu estava em São Paulo, eu trabalhava já, nessa época, eu estava na HP com um projeto Brasil-América Latina, super interessante também. E aí veio essa loucura do meu irmão, sempre com uma visão também empreendedora. Bruno, a gente precisa fazer isso aqui. E tem uma oportunidade dessa escola que ela está querendo fechar as portas, está querendo diminuir a velocidade, e colocou à venda. E é uma oportunidade, em vez da gente criar do zero, a gente pegar algo que está ali, traz a nosso DNA e começa a reestruturar uma coisa cíclica. E a gente brinca assim, brincadeiras à parte, mas a brincadeira nossa era assim, a gente vai ter a vaidade de ter a nossa própria equipe do jeito que a gente sonhou, porque assim, nós vamos formar,
A nossa equipe de pessoas já preparadas, que estão no mercado de trabalho, que atuam com a gente, os nossos colaboradores, de maior gabarito ali também, eles podem contribuir com o conhecimento sendo professores e eles mesmos trazem para nós e a gente exporta para as empresas que precisam também, que existem concorrentes hoje aqui também na cidade que trabalham com isso. Então, Lençóis é um polo muito forte dessa área de segurança e saúde do trabalho. Então, surgiu na época já era, porque muita coisa aconteceu depois exato. E vocês deram um tiro certo na hora certa. Não, né? e isso foi engraçado, que assim, tem algumas condições que aconteceram, e aí nessas passagens que o pessoal não vê os perrengues, fala, não, comprou a escola. Tá. Primeiro assim, fala, não, valores, isso, aquilo, tal. O pessoal não vê, às vezes você fala assim, não, você tem a vontade, você tem a intenção, mas como que você vai levantar a capital para isso? Opa, peraí. Tem um custo, algumas coisas, tem uma negociação, tem... como que você vai atender a isso? Eu, formado em publicidade e propaganda, para vir para gerenciar uma coisa de ensino, que eu não tinha uma formação. Eu tinha uma formação para gerenciar pessoas também, gestão de pessoas, lideranças. Tinha isso, era uma história que eu fazia, esse trabalho de gestão de pessoas e equipes de vendas, mas é diferente a responsabilidade que você responde para o Estado. Você tem lá métricas e métricas para você ter ali para atendimento e ter homologado isso, uma instituição homologada. Então, a gente tinha que aprender muita coisa, era muita energia para colocar e mais uma negociação, porque era uma ideia e uma oportunidade, mas tem que ter os dois lados para o negócio acontecer, né? Os dois interesses, do vendedor, do comprador. Então, foi isso aí em 2014, que a gente amadureceu a ideia com a negociação. Foi um sucesso a negociação, apertamos a mão, tudo ótimo. Eu em São Paulo, uma carreira que eu estava 10 anos em São Paulo, não tinha a intenção de voltar se não fosse de uma forma... Estava tranquilo lá, estava bem? Estava tranquilo, bem. Eu tinha uma carreira construída num nicho que era super importante. Teve esse medo de romper uma ponte, porque eu estava indo para um outro tipo de nicho, começar do zero... do zero mesmo, aquela bolso zero, tudo zero. Sim. E só energia com o dinheiro que eu tinha economizado. Sempre ouvi muito da família também. Economiza para quando for necessário, tal, faz o seu caixinha, tal. Então, com uma economia que eu tinha de lá, que eu construí nesse tempo assim, pequena, mas é que era o que eu ia trazer para cá para recomeçar. E aí a gente falou, fechou a mão, tal, bateu a mão, vamos fazer o negócio acontecer. Pedi... Eu nunca esqueço, eu fiquei, foram 6 anos sem férias lá em São Paulo. E aí eu lembro que eu tinha falado, não, preciso de pelo menos 15 dias, porque eu tô acertando algumas coisas. E nem era esse o propósito. Eu vim para uma reunião e o meu irmão jogou um balde de água fria e falou assim, Bruno, tá tudo certo, a gente vai fazer a reunião, é amanhã. Eu cheguei de férias, eu não sabia que ia ter essa reunião. E a gente fechou, daí eu falei, nossa, e eu tinha meu compromisso lá, ainda em São Paulo. Eu falei assim, gente, e eu tinha uma responsabilidade, um cargo de responsabilidade importante. Então eu falei assim, peraí, mas eu não posso abandonar. Então aí começam as coisas que eu gosto muito, que é de preparar pessoas, tá? Então eu já fui preparando quem seriam meus substitutos, avisei meus gerentes e tal. A gente foi programando, falei assim, olha, vou sair, mas assim, eu vou fazer gradativo, vai ser um mês e meio e tal. Eu falei, eu vou ficar aqui pra gente fazer isso, mas vai ter algumas horas que eu vou sair e voltar. Beleza. Nunca esqueço, no dia que eu estava na mesa com o meu gerente assinando, que eu falei assim, estou saindo, já está a equipe preparada tal, tocou meu telefone, eu não atendi, era meu irmão, falei, estou em reunião, fazendo meu desligamento. Desligar, pode atender, Bruno? Não, pode deixar, estamos resolvendo aqui, tal, passando bastão lá, tal, tudo certo, beleza. Aí eu saí e falei, o que foi, Lucas? Ele falou assim, você já assinou? Falei, já. Ele falou assim, cara, deu para trás aqui o negócio. Ai, meu Deus. Eu falei, já assinei, já estou desempregado, por conta... Pedi a conta, sem acordo, sem nada. Eu falei, não, tudo que construí, eu falei assim, estamos assim, é a minha honra, porque assim, eu sei que eu estou tomando a decisão. Eu falei, como assim? Ele falou, Bruno, andou, mas calma, vamos resolver. Eu falei, não. Eu falei, bom, vamos embora. Vou para Lençóis, vou voltar para Lençóis. Temos um negócio. Eu falei assim, eu quero aproveitar que eu nunca não tinha entendido tanto do negócio, que antes era mais... Nessa ocasião já existia a Focus. Já a Focus. Não existia a E-Focus. Isso, que desde 2007, então assim, já estava ali. Então, assim, eu tinha uma participação muito distante, mas como investidor ali, mas tinha a parte nossa familiar de
encontros para tomar decisões, mas eles faziam a operação. Então eu viria, e isso para mim foi uma energia positiva, que eu falei assim, não, vai ser um negócio que eu vou estar colocando a mão e eu não vou estar atravessando o trabalho já que está sendo feito de ninguém aqui. Então é uma oportunidade nova. Mas quando eu voltei não teve ainda isso e a gente falou, bom, se o foco era esse, a gente volta naquele pensamento de construir do zero. Foi. Resumindo, depois de um tempo que a gente já tinha uma estrutura boa, a gente tinha contatos muito bons dentro da diretoria de ensino, que a gente queria entender as coisas. Por um acaso, voltou-se a negociação de uma outra maneira que a gente estava mais favorável, porque as coisas tinham diminuído, o ritmo da outra escola já não estava o mesmo. Falaram, então a gente passa e assim, a gente falou, ótimo, mas agora que a gente já tem uma outra estrutura pronta... Já é outra conversa. É assim, ou é dessa forma, ou... então as coisas caminharam, mas isso quase um ano depois. Então, assim, nesse ponto, aprendi muito de Focus, me dediquei muito, a gente trabalhou muitos outros projetos, mas estudando mais de educação, isso me ajudou porque trouxe uma base muito forte da parte de educação para a gente entrar no meio. E aí, 2015, oficialmente, então assim, foi 2013 para 14 que eu vim, aí 14 para 15, que oficialmente, 24 de outubro de 2014, se eu não me engano, que aí oficialmente a gente assumiu, e 15 que passou a valer a EFOC. E nós estamos agora, então, são quase 9 anos, né? Vai fazer agora 9 anos, perto do prêmio. Exatamente. Assim, então, começou, basicamente, eu tentei dar um resumo aqui, mas então a EFOC nasceu muito disso. Então, foi de uma necessidade, tanto para nós como a gente via da sociedade. Teve os percalços, mas isso fortaleceu. E aí nasceu num ano de, se eu não me engano, foi o ano do 7-1, né? Nossa, é triste pensar nisso. Mas marcou porque a gente teve Copa, a gente teve nós tivemos uma crisezinha política e econômica, eu lembro na época que tiveram algumas demissões, e a gente falou, e agora, de novo? Tá. Assumimos um negócio que é novidade para nós, no momento que as pessoas não têm como investir, porque capital caiu, algumas empresas fechando naquele período. Então, quem que vai contratar, como que vai ser? E a gente continuou. Não posso deixar de falar aqui que não é só a família. Cada pessoa envolvida, professor, coordenador, diretor, zelador, portaria, secretaria, todo mundo ali abraçou a ideia. A gente falou, seguinte, a escola vai ser diferente de tudo. A gente vai por um propósito de melhoria de conhecimento e tal. Então, assim, se não fosse essas pessoas, não estaria hoje a EFOC. Eu arrepio de lembrar, eu arrepio. Se não fosse essas pessoas, não ia acontecer. A gente fez reuniões antes, falou assim, gente, vai acontecer. Não temos dinheiro, não temos nada, a gente tem vontade. Vamos fazer acontecer? Vamos. Então, todas as pessoas, que eu poderia falar o nome de todos aqui, vai ser muita gente, mas já sintam todos assim abraçados e agradecidos, porque assim, a gente sabe que teve a mão de muita gente ali envolvida. Muita energia, muitos dias, muitas noites sem dormir. Sim. Mas que aí isso fez acontecer, rompemos uma maré de como pode falar, de crise, buscando essa qualidade aos pouquinhos, mostrando a cara cada vez mais ali, com resultado. Então, viam empregabilidade, acontecia mesmo, a gente conseguia trabalhar para conectar as empresas e conectar os alunos às empresas, aos negócios. Então, isso foi crescendo e a instituição foi cada vez mais criando esse corpo, né, também. E é muito legal ver essa humildade, né, de agradecer a todo mundo. Eu sou fã de pessoas que têm essa humildade, não é sou eu sou o cara. Muito legal. Porque ninguém faz nada sozinho, né? Não dá. Mas nem todo mundo reconhece isso, né? Eu brinco assim, tem um livro, olha, depois eu pego até, se quiserem para mandar, eu vou lembrar, mas que ele fala de empreendedorismo, mas eu gosto que ele fala sobre tudo, e todos somos empreendedores, em um certo ponto do nosso momento de vida, estado que a gente está. E aí eu vejo como que é importante que empreender de uma forma simples, e eu acho legal resumir assim, empreender é futuro, é sonhar. Administrar, todo mundo administra bem, é passado, é o que você fez, como você pode melhorar. E a ação, o trabalho é presente, é o que eu posso fazer agora. Então, todo mundo faz tudo isso. Todo mundo tem, não, como eu posso fazer tal, esse programa? Então, de uma forma simples, tá? Resumindo. Então, ali, a gente vê que o cara mais com uma mentalidade empreendedora, se ele não tiver
ele consegue trabalhar em determinadas coisas, ele consegue administrar. Mas se ele não tiver um time abraçando toda essa causa junto e fazendo acontecer, cada um na sua caixinha, um administrando o que tem que administrar para te puxar o pé. Ô, Bruno, Lucas, calma, segura aí que esse caminho aqui tá puxado. Isso aqui a gente não tem caixa para isso, segura, tal. Ah, isso aqui, ou então alguém falou, não, vamos colocar isso. Não, peraí que a gente não sabe o retorno, o risco é alto. Tal. E quem está executando ali, professores que fazem a linha de frente, fazem acontecer. Eu brinco, eu chego em sala de aula, às vezes aí o pessoal fala, não, Bruno, pode entrar. Eu falo, não, professor, eu que tenho que pedir permissão, porque assim, vocês são o mestre daqui, eu sou uma parte da engrenagem que estou chegando para saber se pode entender ou não. Vocês que dominam o negócio. Então tem essa importância, a gente tem que dar essa importância. Então é assim, fizeram muito acontecer, até hoje, eu falo assim. Então é um time muito assim, ainda de muito carinho, muito engajamento, envolvimento pela causa, principalmente. Então, acho que isso aí é um diferencial do time que a gente tem, que eu gosto muito, valorizo muito, e eu sou fã assim, da turma que está ali. Temos os perrengues, como todos os negócios, sempre, mas sempre tem muito essa imersão de novo para a gente pegar, acelerar, volta para aquela causa, para aquele foco, as loucuras que a gente tem, a gente fala para a gente inovar e trazer coisas diferentes, e a gente vai acelerando também. Um exemplo que eu falo nessa situação de a leitura minha, que bate muito com essa visão sua, o prêmio. A gente, não adianta, eu falo que eu sou o maestro ali, mas se eu não, na hora que eu erguer a mão, pedir o som do determinado músico e não tiver, a composição não sai. Exato. Então, nós líderes não somos nada sem nosso time, né? Eu concordo em gênero e grau com você. Parabéns. Legal, obrigado. É uma loucurinha, mas vale a pena. Muitos empresários reclamam exatamente disso, né? Dessa falta de conexão, dessa falta de, de repente, eu contratei uma pessoa, não está suprindo as expectativas. Existe alguma dica, existe alguma, sei lá, algum método que vocês usam para isso dar tão certo lá na empresa de vocês? Legal. Olha, o primeiro é assim. O primeiro método é a vontade de dois lados. Eu acho que assim, que não é meta, é muito mesmo, né, no interesse, vai. Então, assim, começa primeiro com isso. Mas eu falo assim, aí como empresa não, mas como escola, vamos dizer assim, eu acho que um método que eu gosto muito, que a gente trouxe, que a gente criou com várias mãos, que foi gerar essas conexões da gente entender na empresa. Então, assim, a gente vai, conversa com várias empresas parceiras. Então, hoje os cursos lá são técnico em segurança do trabalho, técnico em química, celulose e enfermagem. Então, a gente vai entender no hospital qual é a necessidade, como é o compliance do hospital, valores éticos, como que é aquilo, porque tem uma responsabilidade com a vida das pessoas, saúde, tal, exposição a isso, aquilo, você vai cuidar, às vezes você vai cuidar de um acamado, é um banho, é isso, aquilo, tal. Então, assim, são muitos cuidados e muitas atenções que tem que ter. Então, a gente consegue trazer o próprio hospital, os responsáveis vêm para a escola, fazem uma explanação, apresentam tudo como que funciona. Então, um dos métodos é esse, tá? Uma Zilor, parceira, uma Bracel, uma Luarte, enfim, todas as empresas que nós temos, uma Frigol, Gruner. Vocês geram demandas de acordo com a gente busca entender qual que é a necessidade, como que a gente pode fazer. Então, os coordenadores eles vão conectar também para entender um pouco mais os perfis, para a gente tentar cada vez direcionar mais esse perfil, porque a instituição de ensino, o foco dela, eu acho até interessante, se quem procurar no site, lá vai estar lá. Qual que é a missão da iFoco? É preparar pessoas em alto nível para sucesso. Eu não estou falando de profissional. Então, o nosso foco é muito em pessoas, em situação mais valores éticos, como eu falei da minha base familiar, porque a gente traz muito do que a gente tem em casa. Porque a gente vê que falta muito caráter hoje nas empresas. Então, a técnica a gente desenvolve. Então, ali é uma escola técnica, a gente vai focar toda a parte técnica, mas a gente usa muito essa base de caráter, de por que questionar, como deve fazer, por que deve fazer. Então, eu vejo que é um método que funciona muito, e é simples, é conexão, é você gerar conexões. A gente fala que a gente tem a conexão em Z lá, que tá assim, tem alunos, os professores, as estruturas para o mercado de trabalho, as empresas para o mercado de trabalho. Então, a gente conectar todos esses pontos para a gente conseguir chegar no resultado que é nada mais. Um aluno entra para estudar por quê? Ele quer um emprego porque ele quer uma renda. Ponto. Basicamente isso. Então, a gente tem que fazer essa ponte de entender o que é ali e entender os dois lados. O que o aluno quer e como ele quer chegar ali e o que a empresa precisa e como ela quer que tenha mais ou menos aqueles moldes para se conectar. Então, por isso que eu falo que tem os dois lados de interesse.
a empresa demonstrar interesse do que precisa e o aluno também. Se o aluno também não se esforça, não tem como a gente pode dar todas as ferramentas do mundo, mas se ele não souber usar, Tem que ter interesse, né? não tem como chegar no resultado. Então a gente se preocupa muito com isso. Gosto de falar, a gente tem um dos diferenciais nossos, que é o nosso desafio em foco, que foi feito também com muito carinho. Para cada matéria, isso foi... o pessoal fala do benchmark, né? Que é quando você rouba uma ideia. Não é roubar uma ideia, mas a gente pode abrir isso aqui assim, falando que boas ideias têm que ser compartilhadas e têm que ser consumidas. Tive a experiência valiosíssima de estar no colégio Shunji Nishimura, que é da família Nishimura. Eles são lá eles têm um método que é o Profound Learning, trazido do Tom Hoodrem, que é um canadense, colocou o Canadá lá quase em primeiro lugar também de educação. Eles investiram nisso, trouxeram esse método, e eu tive o prazer de estar lá na inauguração, sentar na mesa com o Tom ali, pegar o livro, ele assinando ali para a gente, e eu tive o tempo de conhecer um pouquinho, pelo menos, dos métodos deles. E um dos métodos que eu gostei muito, que a gente criou, o Desafio em Foco, e junto com a minha faculdade, inclusive, que é como se fosse um projeto integrado semestral que você faz no final do ano ali na faculdade, mas a gente faz por módulo de aula, então assim, por disciplina. Então toda disciplina, um exemplo de segurança do trabalho, NR35, que é um trabalho em altura. Então eles tiveram uma aula como essa, eles vão fazer um projeto relacionado a isso, com um contexto inserido, só que não só direcionado a NR, só o trabalho em altura. Mas onde vai ser isso? Numa caldeira? Eles podem usar um simulado. Vai ser uma troca de peça da caldeira da usina ou da indústria X, Y, Z. Então eles vão fazer uma ideia assim. Então não envolve só o problema com a altura, vai envolver também outras normas, outros requerimentos. Vai ter que envolver o pessoal de patrimonial, vai ter que envolver um planejamento estratégico antes, tal. Aí eles focam aquela matéria. Então, isso imagina para todos os cursos que nós temos, então, e para toda a matéria, isso vai amadurecendo muito o aluno e realmente vai trazendo uma prática mais próxima deles, eles vivenciarem mais o negócio. Então, esses diferenciais trouxeram essas ideias de métodos. Eu acredito que eu abrindo aqui, é uma ideia que eu falo gente, a questão é entender um pouco mais, comunicar, executar muito para saber se aquilo vai ter funcionalidade e aperfeiçoar depois, né, também. Muito legal. Um item interessante, vocês venceram a pesquisa como a categoria EAD. É isso, né, Lê? Acho que é EAD. Isso. Mas a EFOCO não é só EAD, né? Não. E é legal. E eu estou falando aqui do presencial. Olha, sim, que engraçado. Eu estou falando porque assim, é onde nasceu. Então, assim, primeiro nasceu lá a partir da Focus dessa necessidade. O EAD, ele foi uma consequência acelerada de uma necessidade anterior. Nossa, vamos ver se eu chego lá. 2019, nós tivemos a EFOCO, que aí não é já mais EFOCO, ela virou EFOCO Play, a startup EAD da EFOCO, onde, 2019, nós tivemos o prazer de começar a tentar pensar para falar assim, nossa, por que a gente não expande para escalar mais um tipo de negócio como esse, numa modalidade digital, que hoje em dia a gente vai fazendo pesquisa, você vai entendendo o número de pessoas que estudando no digital, como você pode estudar de qualquer lugar, qualquer hora, então no seu tempo, e hoje todo mundo, cada um tem um horário de trabalho, hoje você pode fazer várias atividades, tem pessoas que trabalham hoje com horário, depois são Ubers à tarde, todo mundo tem que trazer a sua renda de alguma maneira. Então assim, como você vai fazer? Escalar. EAD. Ponto. E nós tivemos uma conversa com a empresa que iria produzir para a gente a nossa plataforma, e a gente queria exclusiva, porque eu estudei algumas outras plataformas prontas, e não é que eu achei engessada, é aquela coisa de vaidade de, poxa, mas eu queria, esse botão podia ser aqui. Então você vai querendo construir a sua ideia. E a partir disso, e um outro sistema que nós queríamos desenvolver com essa empresa de sistemas, eu mais uma vez com meu sócio, com meu irmão, a gente conversando, a gente falou assim, poxa, eu fui sozinho primeiro, achei interessante o bate-papo. Depois eu falei, Lucas, vamos comigo, que eu quero que você avalie a proposta do pessoal. Mas eu vou pedir para avaliar de uma outra forma. Não avalia mais como eles estão me oferecendo o sistema. Avalia eles como sócios. Quem sabe é um potencial para a gente desenvolver outras coisas e empreender em outros negócios. E aí surgiu a ideia de a EFOCO Play. Antes da EFOCO Play, veio essa nova empresa que a gente acabou aderindo ao grupo, que chama CIS Tecnologia hoje, que ela desenvolve alguns softwares, plataformas também. E
é uma software house, então ela faz software sob medida e tal. E aí, então, a gente absorveu a empresa e por uma fatalidade, mas que para essa situação nossa, então a gente absorveu e falou assim, então vamos começar esse projeto e nós, como sócios, investindo no projeto, mas agora como sócios, nós começamos a trabalhar a ideia final de 2019, a fusão nossa lá foi, se eu não me engano, novembro para dezembro, oficialmente, e em março nós tivemos uma pandemia, de 2020. Então foi coisa de 4, 5 meses. Bem perto ali. E com isso, nós tivemos, a gente sabe o quanto isso foi devastador para todo mundo se adaptar, até para a escola técnica. Mas surgiu essa necessidade, aí o que era uma oportunidade no passado, virou uma necessidade, obrigatoriedade. Como que a gente vai fazer com os alunos que já estão ativos? E ninguém sabia, o Estado, o pessoal não tinha, porque assim, foi uma surpresa para todos. Como que você vai fazer? A gente via Estado, as escolas do Estado, as particulares também, manda pelo WhatsApp o negócio, tal. Eu falei, não pode, a gente tem que profissionalizar o negócio. E aí surgiu, eu nunca esqueço, foram 101 dias, eu contei, porque foi marcante para mim, 101 dias que nós acordávamos 7, 8 horas da manhã, assim, para começarmos a atividade para desenhar tudo, fazer, programar. Até nascer a EFOCO, Play era de segunda a segunda, não tinha domingo, era das 8 da manhã até as 2 da manhã, todos os dias, 101 dias. 101 dias intensos. Só era um café, comia, tentava dormir bem o tempo que dava, e voltava, para a gente fazer acontecer. Porque assim, a equipe de desenvolvimento também, aí, a parte de sistema da CIS, tecnologia, é uma coisa, é uma parte. A nossa era a parte de fazer o que precisa aqui campo, como a gente vai alimentar a plataforma e produção de aula. Como que a gente vai produzir, sendo que os professores... Paralelo, né? Montar a ferramenta, e o conteúdo. E construir, investir em conteúdo, fazer... E sabendo que, volto a falar de novo dos nossos anjos, dos nossos professores, da equipe, que acreditaram de novo, onde ninguém era ator, porque uma coisa é você dar uma aula do que você está acostumado, uma coisa é você falar para uma câmera sem ninguém para te perguntar, que é terrível você pegar e vamos gravar. Bom, para quem é do jornalismo ainda é mais comum, mas a gente que não tem essa habilidade, nossa, então assim... Aí a gente montou um método de como ensinar para fazer aula. E aí tudo volta naquela base que eu nem falei, mas que era de limpar chão de loja, mesmo de limpar gôndola. Que assim, eu vou aprender a programar, eu vou aprender a métodos novos para a gente pegar e desenhar e fazer a estrutura de novo do zero. Então vamos criar um método. Aí vai o Bruno lá na câmera, porque eu falei assim, eu tenho que ser referência para falar para eles que é possível. Aí vai, grava uma vez, grava outra. Gravei o método de como gravar. Então daí a gente mandou o método, então, assim, todos os professores tinham um método então, para seguir. E na plataforma, a gente criou, a plataforma indica o método. Então, ela tem lá toda a aula, tem um vídeo, tem lá o objetivo da aula, o conteúdo da aula, tem os documentos complementares ali, então assim, e sempre também a parte bibliográfica também da aula. Então, a gente falou, não, mas a gente subia antes na plataforma, a versão 1, então para liberar. Depois a gente falou, não, tem que ter um botão para cada e só pode liberar quando preenche. Para fazer. Nossa, então foi assim, uma loucura nesses 101 dias. Nossa mesmo, hein? Tanto é que a gente acabou fazendo até foi uma honra a gente fazer para Lençóis, saiu numa revista, não vou lembrar agora, local nossa, que foi esse tempo meteórico para a gente conseguir fazer e sair uma plataforma atendendo, lógico. O nível de qualidade de tudo, gente, calma. É o MVP que a gente fala, né? Então, assim, a gente fez aquilo para atender, não deixar descalços os nossos alunos, os professores, porque assim, você para com uma cadeia. O professor para de receber, o aluno para de receber informação, ele está também investindo, e aí, segura aquilo, congela? Não. Então, a gente conseguiu fazer, foi difícil muito. Porque muita gente às vezes não se adaptava, então a gente teve que entender para fazer como que vai ser meio híbrido, como a gente se comunica com o aluno quando ele tiver dificuldade. Nem todo mundo tinha acesso, então ela tinha que ser responsiva para o celular, muito fácil. Então hoje é uma plataforma que eu brinco, 3 cliques você está estudando. E a gente foi fazendo, não quebrando cabeça para o UX, a experiência lá do usuário, tal, como que vai fazer isso, aquilo, tal. Então você vai aprendendo um pouco mais, aí já sai do Bruno que aprendeu educação para aprender programação. Então... Veio a EFOCO nesse turbilhão, a EFOCO Play nasceu nesse turbilhão, e
a força que ela teve maior também, ela abriu uma outra possibilidade, porque a EFOCO ela não é só cursos técnicos. Eu falo isso muito com os alunos. Falo, gente, vocês têm que bater no peito, porque a EFOCO está no Brasil inteiro. A gente dá treinamentos de normas e de lideranças também para as grandes multinacionais que a gente tem no Brasil. COF, que é uma das maiores também que tem no mundo. Não é só local a atuação. Não é só local. Então, assim, também, Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então, assim, o nosso polo de método, inclusive, para outros tipos de treinamento e formação, que são a base do que a gente vem, que é da IFOCO, estão ali dentro do negócio. E com o digital, a gente pode também amplificar isso. Que hoje a IFOCO Play está principalmente direcionada. Ela atende hoje de forma híbrida nossos alunos, que eles ainda estão lá presencialmente, e eles têm toda essa bagagem também para poder acesso, para poder fazer as buscas. Então, perdi a aula, perdi aquilo, você tem o conteúdo, então tem aquela vantagem de... Falo, gente, todos aqui acho que já estudaram, já passaram por uma sala de aula, e tem o dia que você dorme na sala. Porque você está cansado. Tá? A gente não é hipócrita, a gente sabe, nós somos humanos. Uma hora a gente desliga a máquina da tela azul. Então, a gente pensou muito nisso. E a pessoa que perdeu? É lógico que vai ter quem vai levar mais isso porque é legal, porque não é legal. A pessoa que leva para aproveitar da situação. Então eu não vou porque eu assisto em casa. Mas isso aí você tem regras para seguir do Estado, então a pessoa tem que estar presente. Mas então virou um diferencial. Hoje é um complemento de matéria e EFOCO Play voltada para treinamentos, ela virou mais uma startup independente que atende hoje a nossa região aqui e de maneira nacional com os treinamentos 100% online também. Então, ela teve esse boom que foram vamos dizer, esses 3 anos, mas que com muita também dedicação, que a gente já está na versão, acho que 4 da plataforma, que ela vai se adaptando, vai se moldando, e o pessoal escuta aqui, fica louco também da produtora, do desenvolvimento, porque fala assim, não, mas ela é infinita para o Bruno. Eu falo assim, se a Apple e a Microsoft toda vez tem atualização, por que o meu negócio não vai ter? Né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Então, assim, a gente tem esse caminho, nasceu dessa forma, para esse intuito, e hoje, o que ela pode virar é uma caixinha de surpresas, porque assim, hoje é tão interessante, hoje a EFOCO já tem cursos de pessoas, a Mara quer treinar o pessoal, parte de oratória para entrevistas e tal, ela pode ter o curso dela dentro da EFOCO Play. Olha que legal. E ela vai ter isso comercializado para ela, tal. O marketplace de ensino. O marketplace, como se fosse, como se fosse legal. Uma que o pessoal já conhece algumas. A gente tem Hotmart, sim. algumas outras assim também, mas a gente é mais local, é mais acessível, a gente tem negociações, barganhas muito interessantes, e tem a parte também interessante dos interesses de desenvolver a qualidade. Então, assim, a gente vai entender também assim, poxa, aquilo realmente tem um propósito, está dentro, alinhado ao que é a marca EFOCO Play. Sim. Poxa, vamos engajar, vamos trazer isso junto. A gente está lançando um projeto junto com a Silpa, inclusive, legal. Super inovador, voltado para padrão de um selo Silpa, que é o Vexa, vendedor de excelência Silpa, que está dentro do EFOCO Play. E existir um padrão de atendimento e a gente conseguir ter, para a loja conseguir fazer isso, e o vendedor ele ter uma bagagem, ele ter ali um guia para ele conseguir caminhar com algumas... Porque venda é técnica também. Então, assim, é você entender, é saber contar bem uma história, é você saber envolver a pessoa, trazer ela para se sentir confortável, se sentir fã do seu negócio. Sim. Então, você vê aonde que ela está caminhando, mas a gente fala assim, tem final? A gente não sabe. É uma caixinha de surpresa. O céu é o limite. Exatamente. Que bacana. E fala pra gente qual que é a importância, né, de um curso técnico para um profissional. Legal. Eu gosto desse ponto porque parece demagogia a gente falando, mas o curso técnico, aqui no Brasil, ele não tem essa visão. Talvez, eu vou falar uma palavra que as pessoas às vezes ficam com vergonha de falar, mas eu acho que até por um preconceito, por ter sido não tão valorizado no começo, quando ele lançou o curso técnico, que ainda era assim, é para as minorias, para as maiorias que têm menos rendimento, isso, aquilo, tal. E hoje você vê assim, os ganhos de um curso técnico, eles são muito grandes. É rápida a imersão no mercado de trabalho, porque os cursos técnicos, geralmente, eles são de 2 anos.
E como a gente trabalha com métodos diferenciados, a gente tem hoje casos de alunos que com 2 meses já estão ou estagiando ou empregados. Em 2 meses? Em 2 meses a gente já tem caso também. E assim, e a gente tem casos assim, em 6 meses de uma turma que começou, que a gente vê empresas que falam assim, eu preciso de estagiário, a gente fala assim, não tem mais aluno. Porque já estão ou empregados todos, ou estão Todo já num mundo estágio. Que legal. Então assim, e o diferencial que eu vejo é a possibilidade que é explorada nos países de primeiro mundo, que são, aqui no Brasil a gente tem, eu acho que são 17, 18% da população, ou até menos hoje isso, que fazem um curso técnico. Então, olha o mar que tem das pessoas para absorverem isso e a necessidade que o mercado tem desses técnicos. Estados Unidos, Canadá, Austrália, já são uma média de 70% a 80% das pessoas que fazem. Por quê? Você já pode fazer concomitante com o seu ensino médio. Então, você mais jovem ali, você pode fazer a sua formação concomitante até você se formar junto. Legal. Você consegue uma imersão, então, assim, isso eu falo para quem está começando, para mais jovens, né? Então, você consegue uma imersão mais rápida no mercado de trabalho, isso que eu falei, então, porque é um curso mais ágil, tal. Lógico, depende do aluno também se esforçar, mas a gente joga a ferramenta, joga a bagagem. Você tem um ganho interessante, então eu estou falando assim, às vezes eu não gosto de falar do preço, mas eu falo porque, assim, eu não gosto que a pessoa faça pelo preço. Ela tem que fazer, como eu falo, faz pela paixão, pelo conhecimento, para depois você, lá na frente, os frutos vão ser o que você vai ganhar. Mas a gente está falando de perfis técnicos hoje, com médias salariais de 2,5, 3,5, 4,5 de início de salário. Então, assim, hoje, eu vou ser sincero, eu sou publicitário. Quando eu fui começar com estágio, depois trabalhar também, mas, não, o publicitário ganha tal. Lá em São Paulo ainda. Para você chegar num nível, para você ganhar R$4.000 lá, hoje na proporção, falando assim, a proporção de 15 anos atrás, era muito mesmo. Assim, mas vamos colocar na proporção lá de 15 anos, esses 4.000. Era muita coisa. E assim, hoje você vê que a pessoa lá com 2 anos, com uma formação menor, ela conseguir já se projetar para ter esses ganhos, não já de imediato, mas ela vai estar projetada para isso. Eu não ganhava metade do que um técnico que ele entra como auxiliar ganha. Então, eu lembro quando eu coordenei o Estado, eu ganhava R$1.000 para coordenar o Estado numa primeira empresa que eu trabalhei de coordenação. E o pessoal, era legal porque assim, agora eu falo, porque antes eu falava assim, eu tinha o status, que você é coordenador do Estado, eu rodo o Estado todo, mas nunca falava quanto ganhava. Hoje, então, assim, mas eu ganhei bagagem para isso. Então, o técnico ele tem essa oportunidade, essa agilidade. E aí sim, quando você consegue uma imersão no mercado, você já vai começar a entender, navegar, vai ter a maturidade mental nossa, aquele nosso córtex, a gente vai ter, principalmente o homem, eu acho que é depois dos 24 anos que vem a nossa maturidade cerebral mesmo, total, né? Então, assim, até lá, vai navegando, vai fazendo, porque você tem esse diferencial. O mercado nosso está extremamente aquecido. É o que eu falo, não tem vaga, as pessoas vêm de fora para contratar e a gente briga, ela fala, pessoal, a vaga é de vocês, já é de vocês, façam só o melhor. Então, assim, o técnico ele proporciona isso, é uma vitrine gigante e para as pessoas até mais velhas, para uma recolocação. Poxa, mas eu estava nisso aqui, como... Cara, faz. Você vai ter uma oportunidade de se recolocar. E eu conheço pessoas que fizeram e não quiseram... você pode... uma técnico de segurança, você pode fazer uma engenharia para uma engenharia de segurança. Técnico de enfermagem, uma enfermagem. Até depois uma medicina. Então, assim, química, para uma engenharia química e tal. Então, todos você tem uma vertente que você depois pode aperfeiçoar se você tiver interesse, ou se você for um grande especialista do que você faz. Eu conheço técnicos que ganham aqui valores que se eu colocar o pessoal não acredita. Mas que é aquela pessoa que faz, que desenvolve, porque ela escolheu aquilo, trilhar aquilo, se especializar e fazer acontecer. Então, tem muita bagagem. E aqui eu sei, nós sabemos que muito das indústrias... porta de entrada, técnico. Se não tem o técnico, nossa, você tem habilidade, isso aqui legal, já tem. E a proficiência é importante. Eu venho muito de proficiências também, tal, do que eu aprendi, tal. Porém, alguns títulos, se a gente não tem para certificar que aquilo realmente executa, você não consegue. E a empresa, ela precisa, por lei, ter uma pessoa técnica dentro para assinar. Então tem essa necessidade. Então eu falo, é uma porta de entrada muito grande. A gente está aqui com mais questões aqui na nossa região, com mais indústrias crescendo, construindo, que vão ter mais um outro boom.
Então, eu vejo assim que é um baita potencial para todas essas áreas. E a gente sempre está tentando entender quais são as necessidades. Então, os nossos cursos estão muito focados para essas necessidades emergenciais, vamos dizer assim, para a gente atender o que a nossa estrutura de empreendedores e empresas precisam, né? É isso aí. E quais são os planos futuros da iFoco? Legal. Olha, como eu falei, a gente ainda não tem lá na frente o que pensa, como que pode acontecer, mas a gente vai tendo os planos mais próximos, né? Então, assim, a iFoco ela vem numa estrutura que a gente vem buscando cada vez mais trabalhar cursos complementares ao que já existem dos técnicos, porque a gente vê essa necessidade de você ter ali uma necessidade técnica, muitas pessoas precisam depois aperfeiçoar algum ponto, então isso a iFoco ela vem construindo essa ponte de necessidades. Então eu faço segurança, mas preciso de uma especialidade como nós temos o bombeiro civil, que é um braço, não é do técnico de segurança, mas ele complementa muito bem. Então assim, já tem um braço como esse que a gente forma também. Mas eu quero uma pessoa com mais especialidade na área da segurança química. Então isso entra como um complemento. Então isso é um lado. O outro, a própria iFoco Play, para ela também ter isso aperfeiçoado no digital, que é onde a gente está agora também. Então isso a gente consegue abrir não só para as pessoas físicas irem para a estrutura física hoje, mas elas estão de qualquer lugar, a qualquer hora também acessando. E isso que eu falei que está acontecendo aos poucos, mas que a gente já vê que é um caminho para a iFoco dela trazer novos conteudistas para ela, que eles serão protagonistas do seu próprio negócio em parceria com a estrutura da instituição e o know-how que ela já traz, para que some no conteúdo da iFoco e possa abrir para a população outras linhas e outros nichos também importantes, e para essas pessoas que querem empreender um pouco mais aquilo que elas têm de especialidade. Então, como eu falei, a brincadeira, mas que pode ser que nós temos um curso de desenvolvimento que chama Comunique-se Já, que ele é ágil para comunicações rápidas, para quem quer aprender um pouquinho técnicas de comunicação, o corpo fala, linguagem, time e tal. Então, tem ali, você pode construir algo que complemente. Então, ela está criando um caminho natural que ela vem estruturando não só para ter a estrutura nossa, conteúdos diretos e foco, mas de parceiros de nome, renome, fortes de mercado, que também conseguem trazer mais conteúdos para a gente levar isso pro público e a gente otimizar todo esse processo. Uma vaidade que eu tenho da iFoco Play hoje, que eu brinco, um diferencial nosso hoje na parte de treinamentos, é que, como eu falo que existe o nosso benchmarking, um dos meus é um que ninguém conhece, que é o Netflix. Não sei se posso falar que desculpa, mas claro. Assim, então assim, o Netflix, que foi o quê? A gente trouxe uma plataforma totalmente como se fosse um Netflix do conhecimento de normas. Então uma empresa hoje que antes comprava todos os treinamentos avulsos, hoje ela compra um pacote por vida, a gente fala, mas por logins de pessoas estipulado. Então assim, eu tenho turnover da equipe, você tem um login lá ativo. Por um ano, então você faz. Então eu falo assim, o Netflix, você pode consumir quantos quiser, Netflix, o tempo que quiser. Profissional. Que profissional. Então, assim, o iFoco Play, ele entrou também com isso, que é um diferencial, que é a nossa maior aposta hoje. Startup, porque hoje nós já temos parceiros, bons parceiros e já um número interessante de parceiros, mas que a gente vê que isso vai pegando mais corpo e é onde mais caminhou para uma linha mais exponencial do negócio também. E eu não mencionei da Tribo, eu tenho que mencionar que foi um filho que nasceu junto da iFoco Play, por isso que a gente fala uma coisa, a Focus trouxe a iFoco, que a iFoco trouxe a CIS. São várias empresas que você tem. E que depois entrou a Tribo Produções, que produzia os conteúdos, produzia os vídeos, as edições de vídeos, e foi incorporada dentro da iFoco Play. Hoje ela caminha junto, porque alguns parceiros, empresas, eu aqui na Atitude, no Prêmio Imagem, a gente quer fazer um vídeo de integração para quem vier já entender como que vai funcionar a estrutura do programa Prêmio Imagem. Vai estar lá um vídeo, a gente pode desenvolver, monta, sobe lá no seu Netflix, lá, se você tem os seus treinamentos, você pode subir também o seu exclusivo dentro do negócio. Então a Tribo ela veio com isso, acabou gerando também um próprio estúdio podcast,
que o pessoal também pode consumir, utilizar, estruturar. E aí eu tenho, como a gente fala, que a gente vai se enfiando em um monte de loucuras. E eu criei, que era o meu sonho também fazer, e por isso que eu parabenizei, que eu estou adorando esse programa, que a gente tem o Pode Apostar, que nasceu também da Tribo, outro braço que veio depois do braço da Tribo, que é um podcast onde a gente também entrevista sobre carreiras, histórias, esse tipo de envolvimento para as pessoas entenderem que tem muito mais por detrás do que só o que a gente vê, né, a pontinha do iceberg. Então, que aí veio, que é esse... Pessoal, se quiser conhecer, curtir, compartilhar, se puder aqui, mas vejam falar, aqui. com certeza. Pode apostar aqui, ó. Já fiz lá, aqui, ó. Tô aqui, né? Fala com a câmera legal. Lá. Ó, pessoal, ó, então, ó, vejam também, curtam, compartilhem, pode apostar. É também um sonho que a gente tinha de compartilhar com as pessoas. Eu já vi, é muito bom. Também, o que vocês estão fazendo aqui, que eu acho mágico. Quanto mais, melhor. Então, compartilhar de histórias que muitas pessoas veem, podcasts de pessoas distantes, e a gente tem tantas joias aqui no nosso município, na nossa região. Então a gente falou, não, a gente tem que fomentar, isso é gratuito, é conteúdo gratuito, e a pessoa lá pode aprender ter uma aula com uma situação dessa. Então, assim, tem isso também que acho super importante. E, Cristian, ó, já estou ao vivo aqui, ó, já fica o convite, eu quero você lá também com a gente. Poxa, legal. Irei com prazer. Para falar, que eu acho que vai ter muita história também para a gente ouvir, mas acredito que, assim, por enquanto, a jornada é essa. Como eu falo, para a gente é uma caixinha de surpresa, porque a gente vai, se enfia em coisas novas, vai buscando sempre parceiros, todos os sócios, pessoas envolvidas são sempre ali engajadas, e isso é o mais importante. Acreditam junto com a gente acredita com eles nesses propósitos, e aí a gente vai, acelera e faz a coisa acontecer. Desculpa pelo relógio, viu, gente? Imagina. Bruno, te perguntar, o primeiro ano, né, que vocês ganham, que vocês vencem o prêmio, que você faz uma leitura sua sobre o Prêmio Imagem? O que você imagina que você vai ver lá? O que você já ouviu? Faz quando vem o Prêmio Imagem na sua cabeça, o que você imagina e que você espera lá para o dia 21 de outubro? Olha, primeiro, do que eu imagino é reconhecimento. Primeira coisa, que assim, é uma honra muito grande mesmo, eu falo, porque assim, é um trabalho muito sofrido que nós temos ali dia a dia, é muito engajamento. A gente apanha de todos os lados para trazer o melhor para as pessoas, e eu vejo que o Prêmio Imagem ele consegue estruturar isso, compilar isso de uma forma para valorizar, eu acho que um trabalho que é feito ali por todos que estarão ali, e até assim, e eu falo assim, até quem ainda não está, continuar fazendo o seu melhor para estar lá. Fomentar a vitória, né? Porque assim, eu vejo assim, eu espero, aí eu falo de situação, para mim é algo muito gratificante de poder estar ali, estar representando na minha cidade uma empresa com um título importante, que é a educação, que eu falo, sou suspeito pela paixão que tenho e tal, e estar com um nome desse, e minhas expectativas são muitas, porque nunca fui num Prêmio Imagem. Então, assim, eu já fui convidado até, mas assim, correria, não consigo. Sim. Então, nunca compareci. Então, na verdade, eu estou com todas as expectativas. Eu não quero gerar tantas de momento, de experiência, porque eu quero viver, eu gosto apesar de eu ser muito ansioso, o pessoal já vê aqui que eu tenho minha aceleração a 1000, mas, assim, tenho certeza que vai ser mágico, pelo que depois a gente busca um pouco, ver ali as histórias dos antigos, os vídeos, como que foram. Sempre assim, eu vejo assim, já estão de parabéns pelo trabalho, sempre o carinho que vocês fazem, a parte tanto do envolvimento com os premiados, em primeiro lugar. Eu vejo que assim, eu sinto que eu vou ser muito bem acolhido, e eu vejo que vocês colocam um protagonismo nesses premiados ali muito grande, e isso é uma coisa que, assim, tudo bem, eu espero um pouco disso aí, porque eu vejo e aí você fala, nossa, que delícia. E é gostoso a gente ter esse afago. Você é a estrela da noite, né? Sendo a estrela da noite, sendo o Oscar ali, né? Então, assim, isso é muito legal. E eu tenho certeza, por ver o capricho que vocês têm com quem vai fazer o espetáculo, show, quem vai fazer a cerimônia, a parte de alimentação, tudo. Então, assim, a expectativa sobe por depois a gente ver, mas principalmente assim, eu quero esperar como que vai acontecer. Mas o que eu tenho mais é agradecer mesmo hoje, assim, para depois, talvez, quem sabe, voltar para contar a experiência de como foi também estar ali e sentir essa emoção de receber esse prêmio ali em relação a esse tipo de segmento hoje, né? Legal, muito bom.
A gente se vê no dia 21 de outubro, então. Vamos Combinado. aplaudir você lá no palco. Obrigado, gente. Mais uma vez, obrigado. Uma honra estar aqui. Obrigada mesmo. E até dia 21. Até. Pessoal, e vocês que estão nos assistindo, não deixem de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.